Você já se perguntou o que acontece quando o amor de Deus se torna tão intenso, tão avassalador, que o coração humano não consegue mais contê-lo? Frequentemente falamos do amor divino como um conforto gentil, um bálsamo suave para nossas almas cansadas. E ele é isso. Mas os místicos, esses grandes exploradores do reino espiritual, nos dizem que o amor de Deus também é um fogo. É uma chama consumidora que queima tudo o que não vem dele. É um amor tão poderoso que, quando toca a alma, pode parecer uma ferida física, uma perfuração da própria essência de quem somos. Hoje, voltaremos a agosto de 1918, para uma noite tranquila em San Giovanni Rotondo, para testemunhar um evento secreto e aterrorizante na vida do Padre Pio. Vamos explorar o momento em que um misterioso ser celestial apareceu diante dele, segurando uma arma de fogo e perfurou sua alma em um evento conhecido como a transverberação. Antes de entrarmos nas sombras do confessionário para testemunhar esse mistério profundo, convido você a se juntar ao nosso círculo de oração. Todos nós carregamos feridas ocultas, fardos que muitas vezes suportamos em silêncio. Convido você a deixar suas intenções de oração, os nomes de seus entes queridos ou simplesmente os fardos do seu próprio coração nos comentários abaixo. Se não encontrar as palavras, escreva apenas Amém e deixe que essa seja a sua oferta. E enquanto você rola a página, se vir um pedido que te comova, por favor, responda com uma palavra de encorajamento ou um simples Deus está com você. Neste pequeno ato de caridade, nos tornamos um santuário uns para os outros, garantindo que ninguém nesta comunidade caminhe sozinho. O ensinamento que exploramos hoje é um dos mistérios mais profundos da tradição mística católica. É o conceito de que o coração de um santo não é apenas uma bomba de sangue, mas um vaso espiritual que pode ser expandido, purificado e até ferido pela pura magnitude do desejo de Deus por ele. Padre Pio nos ensinou que o sofrimento, quando nascido do amor divino, não é uma punição, é uma transformação. Ele acreditava que, para uma alma estar verdadeiramente unida ao seu Criador, ela deve passar por uma espécie de cirurgia espiritual, uma transverberação, onde a barreira entre o humano e o divino é rompida de forma violenta, porém amorosa. Esta não é uma história para os fracos de coração, mas um testamento de um amor que é mais forte que a morte. Para entender esse evento, devemos primeiro entender o cenário. É o verão de 1918. O mundo convulsiona nos espasmos finais da Grande Guerra. A Europa está sangrando. Mas nas remotas colinas pedregosas do Gargano, no humilde convento de San Giovanni Rotondo, um tipo diferente de batalha está ocorrendo. Padre Pio tem 31 anos. Ele é jovem, frequentemente doente e vive em um estado de constante tensão espiritual. Para o observador externo, ele é simplesmente um frágil frade capuchinho, devoto e humilde. Mas por dentro, ele é um homem sitiado pelo divino. É a noite de 5 de agosto. O calor do verão paira pesado no ar, mesmo quando o sol começa a mergulhar no horizonte, lançando longas sombras pelo terreno do mosteiro. O dia seguiu seus deveres comuns. Padre Pio está na igreja atendendo os meninos do colégio seráfico, os jovens estudantes confiados aos cuidados dos frades. Ele está ouvindo suas confissões, oferecendo orientação, ouvindo os pequenos pecados inocentes da juventude. É uma tarefa mundana e pacífica. Padre Pio está de pé no confessionário, ou talvez sentado em silêncio, ouvindo um menino aliviar sua consciência. A igreja está silenciosa, exceto pelo murmúrio de orações. Não há aviso, não há trovão, nem queda repentina de temperatura. Mas num instante, a realidade da sala muda. As paredes de pedra, os bancos de madeira, o menino ajoelhado diante dele, tudo o que é terreno parece desaparecer em segundo plano. De repente, Padre Pio é tomado por um terror extremo.
Este não é o medo de um homem enfrentando um perigo mundano. É o tremor de uma criatura na presença do poder bruto do Criador. Através do olho de seu intelecto, como ele descreveria mais tarde ao seu diretor espiritual, ele vê uma figura. Diante dele está um ser celestial. Padre Pio não descreve essa figura como um demônio. Longe disso. Este ser irradia uma santidade aterrorizante, uma autoridade que exige submissão absoluta, mas é o que o ser segura que faz a alma do jovem frade recuar de pavor. Nas mãos desse personagem há uma arma. Padre Pio a descreve como uma lâmina longa, talvez uma lança ou um dardo. É feita de ferro, possuindo uma ponta de inimaginável agudeza, mas não é metal frio. A ponta dessa arma parece estar expelindo fogo. Está viva com uma chama que não é deste mundo. O tempo parece parar. O menino no confessionário não percebe a entidade pairando sobre eles. Ele não sabe que o frade que o escuta está, neste momento, olhando para a face de um mistério divino. Padre Pio observa, paralisado, enquanto o ser celestial ergue a arma. Com toda a sua força, o ser arremessa a lança flamejante diretamente contra ele. Não é um golpe físico que quebraria ossos, embora a dor seja mais aguda do que qualquer ferimento físico. A arma o atinge em cheio na alma. Atravessa suas defesas espirituais, mergulhando fundo no centro do seu ser. Padre Pio solta um gemido. Ele sente como se estivesse morrendo. A sensação é imediata e total. Ele sente a ponta afiada da arma rasgar seus órgãos internos, rompendo tudo em seu caminho. É um fogo que queima sem consumir. Uma lâmina que corta sem tirar sangue visível. A dor é tão excruciante que ele não consegue mais manter a compostura. O menino, ainda ajoelhado, olha para cima confuso e assustado com a mudança repentina no comportamento do padre. Padre Pio, ofegante, agarrando o peito onde a ferida invisível foi infligida, consegue falar. Ele diz ao menino para sair. Diz que está se sentindo mal, que não pode continuar. Confuso, o menino parte, deixando Padre Pio sozinho na igreja escura com sua agonia. Mas a partida do menino não encerra o encontro. A arma foi lançada. A ferida foi aberta. Padre Pio escreveu mais tarde que sentiu que seu ser mais íntimo havia sido brutalmente dilacerado. Ele descreveu a sensação como se suas entranhas estivessem sendo arrancadas do corpo. Esta foi a transverberação, o ferimento do coração. O que se seguiu foram 2 dias de martírio. Da noite de 5 de agosto até a manhã de 7 de agosto, a agonia não cessou. Imagine, se puder, caminhar pela sua vida diária, comendo, falando, rezando, enquanto sente como se uma espada flamejante estivesse cravada em sua alma. Padre Pio descreveu sua condição em uma carta ao Padre Benedetto, seu diretor espiritual. Ele escreveu com a mão trêmula, lutando para encontrar a linguagem humana para descrever um evento sobrenatural. Ele disse: "Senti que estava morrendo, e teria morrido se o Senhor não tivesse intervindo para fortalecer meu coração, que eu sentia saltar no meu peito." Ele descreveu a sensação de sua alma sendo mortalmente ferida. Ele usou imagens gráficas e viscerais. Disse ao seu diretor que sentia como se suas entranhas estivessem chovendo sangue. Isso não é apenas uma metáfora poética para a tristeza. É uma descrição de uma realidade espiritual que se manifestou como tortura física. A ferida estava sempre aberta, sempre sangrando, sempre queimando. No entanto, dentro dessa tortura, havia um paradoxo. Este é o mistério que distingue os santos do resto de nós. Enquanto seu corpo e alma se contorciam de dor, seu espírito mergulhava simultaneamente em um oceano de doçura. O ser que o feriu não era um inimigo. Era o agente do amor divino. O fogo que o queimava era o fogo da caridade. Padre Pio percebeu que esse ser celestial buscava reivindicá-lo inteiramente. Não havia mais espaço para o eu, nem para apegos terrenos.
A lança havia limpado tudo o que não era Deus. Devemos fazer uma pausa aqui para refletir sobre a natureza desse ser celestial. Quem era? Padre Pio refere-se a ele como um personagem. Na tradição da Igreja, especificamente olhando para a vida de Santa Teresa de Ávila, que experimentou uma transverberação semelhante, o ser é frequentemente identificado como um serafim, um dos anjos mais elevados que queimam com o amor de Deus. Ou talvez fosse o próprio Cristo aparecendo em uma forma de poder para reivindicar o coração de seu servo. Independentemente da identidade, a intenção era clara. Isso era uma preparação. As datas são significativas. Este evento ocorreu no início de agosto de 1918. Foi o precursor, o prenúncio espiritual do que aconteceria pouco mais de um mês depois. Padre Pio receberia os estigmas visíveis, as feridas de Cristo em suas mãos, pés e lado. A transverberação de 5 de agosto foi a estigmatização interna. Antes de Cristo marcar o corpo de Padre Pio para o mundo ver, ele primeiro teve que marcar a alma de Padre Pio apenas para si mesmo. O fogo de agosto preparou o caminho para o sangue de setembro. Padre Pio viveu com essa ferida invisível pelo resto de sua vida. Ele frequentemente falava de uma dor literal em seu lado, um ponto físico em seu coração que sangrava e lhe causava sofrimento, confirmado por médicos que o examinaram mais tarde na vida, mas não conseguiram encontrar explicação natural para o trauma que o tecido do coração parecia exibir. Nos dias seguintes ao ataque do ser celestial, Padre Pio ficou em um estado de fragilidade. Ele escreveu: "Estou reduzido a tal estado que sinto que vou morrer." Ele falou de uma ferida fatal na parte mais profunda de seu espírito, e ainda assim continuou seu ministério. Ele continuou a rezar a missa, continuou a ouvir confissões. Esta é talvez a parte mais milagrosa da história. Não é apenas que ele tenha tido uma visão, é que ele suportou o fogo e continuou a amar. A maioria de nós, quando sente dor, recua. Tornamo-nos amargos. Fechamo-nos para proteger nossas feridas. Padre Pio fez o oposto. A ferida em seu coração tornou-se uma porta através da qual ele derramou amor sobre milhares de pessoas. Porque seu próprio coração havia sido perfurado, ele conseguia entender os corações partidos dos outros. Quando um penitente vinha até ele chorando pela perda de um filho ou pela culpa de um pecado terrível, Padre Pio não ouvia apenas com os ouvidos. Ele ouvia com seu coração ferido. Ele sabia o que significava sentir como se estivesse morrendo de dentro para fora. Há uma lição aqui para nós, profunda e desafiadora. Frequentemente rezamos para estar mais próximos de Deus. Rezamos pelo seu amor, mas estamos prontos para a resposta? A experiência de Padre Pio nos ensina que o amor de Deus não é manso. Como diria C.S. Lewis, ele não é um leão domesticado. Convidar Deus totalmente para nossos corações é convidar um fogo que queimará nosso egoísmo. Quando experimentamos profunda dor emocional, luto, traição, solidão, muitas vezes sentimos que Deus nos abandonou. Olhamos para o nosso sofrimento como um sinal de sua ausência. Mas a transverberação sugere algo diferente. Sugere que, às vezes, aquela dor penetrante na alma é, na verdade, a pressão de Deus chegando muito perto. A arma que nos perfura pode ser uma tragédia, uma perda ou um período de intensa aridez espiritual. Mas se nós, como Padre Pio, conseguirmos nos apegar à nossa fé através do terror e da dor, essa ferida pode se tornar o lugar onde Deus entra mais profundamente. Vamos olhar mais de perto para as consequências daqueles dias de agosto. Padre Pio descreve um languidez espiritual, uma fraqueza nascida do amor. Ele era como um homem que tinha olhado fixamente para o sol e não conseguia mais ver as sombras da terra. As coisas deste mundo perderam o sabor. Ele foi consumido por um desejo pelo céu, um desejo de estar com aquele que o havia ferido.
Ele escreve sobre isso ao padre Benedetto, quase se desculpando por sua incapacidade de descrevê-lo. Não consigo dizer mais nada, ele admite. A linguagem dos místicos falha porque a experiência está além das palavras. Como descrever uma dor que também é um deleite? Como descrever uma morte que é, na verdade, a plenitude da vida? Devemos também considerar o silêncio de Padre Pio. Este evento aconteceu na privacidade de sua alma e na semi-privacidade do confessionário. Ele não correu para a praça gritando que tinha visto um ser celestial. Ele não buscou atenção. Ele confidenciou apenas ao seu diretor espiritual sob o selo da obediência. Essa humildade é a marca da verdade. Falsos místicos proclamam suas visões ao mundo para ganhar seguidores. Verdadeiros místicos escondem suas graças, sentindo-se indignos delas. Padre Pio estava apavorado com a ideia de estar sendo enganado ou de ser indigno de tal atenção do céu. Ele implorou a Deus para tirar os sinais visíveis, para deixá-lo apenas com a dor e o amor. Mas Deus tinha um plano diferente. A ferida de 5 de agosto foi o começo da crucificação de 50 anos de Padre Pio. Ele se tornou um altar vivo, assim como o ser celestial arremessou a lança em sua alma. Padre Pio passaria o próximo meio século lançando suas próprias orações ao céu por nossa causa. Para nós hoje, olhando para este jovem frade aterrorizado em 1918, a mensagem é de profunda esperança. Ela nos diz que a alma humana é capaz de suportar o peso da glória divina. Ela nos diz que fomos feitos para algo mais do que apenas uma existência confortável nesta terra. Fomos feitos para uma união com Deus tão intensa que transcende os limites de nossos corpos físicos. Você pode estar se perguntando: o que isso significa para mim? Eu não sou um místico. Não verei um ser celestial com uma lança flamejante. E isso é verdade. A maioria de nós não é chamada para as altas montanhas do misticismo que Padre Pio escalou. Caminhamos nas planícies da fé comum, mas a geografia é a mesma. O Deus que perfurou o coração de Padre Pio é o mesmo Deus que bate à porta do seu. Quando você sente um puxão no coração para rezar, mesmo quando está cansado, isso é uma faísca desse mesmo fogo. Quando você sente uma compaixão súbita e penetrante pelo sofrimento de um estranho, essa é a ponta da lança do amor. Quando você sente um desejo profundo e inexplicável por algo que este mundo não pode te dar, essa é a ferida espiritual de uma alma que sabe que pertence a Deus. A transverberação de Padre Pio nos lembra que nossos corações foram projetados para serem abertos. Um coração fechado está seguro, mas está morto. Um coração aberto a Deus pode ser ferido, pode sentir a dor do mundo, mas está vivo. É um coração que pode sangrar, sim, mas é também um coração que pode amar com o poder do céu. As noites agonizantes de 5 a 7 de agosto de 1918 ficaram ocultas do mundo. Os outros frades no mosteiro comiam suas refeições, caminhavam pelos corredores e dormiam em suas celas, completamente alheios ao fato de que, no quarto ao lado, um homem estava passando por uma morte e ressurreição mística. Eles viam apenas um irmão quieto, talvez um pouco pálido. Eles não viam o fogo. Isso nos lembra de olhar para aqueles ao nosso redor com olhos diferentes. Não sabemos as batalhas travadas nas almas de nossos vizinhos. Não sabemos as feridas secretas que carregam, ou as graças secretas que Deus está operando neles. Vemos apenas o exterior. Mas se pudéssemos ver com o olho do intelecto, como Padre Pio fez, poderíamos ver que a pessoa sentada ao nosso lado, no banco da igreja ou na fila da loja, também está sendo refinada pelo fogo da vida. No final, o ser celestial com a lança não era um agressor, mas um amante. A violência do ato foi a violência de um amor que se recusa a ser separado do amado. Deus queria tudo de Padre Pio, cada centímetro de sua alma, cada gota de seu sangue. E ele tomou. E porque ele tomou,
Padre Pio tornou-se um canal de graça para milhões. A ferida em seu coração tornou-se uma fonte. O sangue que chovia dentro dele tornou-se uma fonte de cura para os doentes e pecadores que afluíam a San Giovanni Rotondo. Então, ao refletirmos sobre esse mistério, não tenhamos medo da intensidade de Deus. Não tenhamos medo das feridas da vida. Vamos, em vez disso, pedir coragem para dizer: Senhor, se tu tens que me ferir para me curar, então fere. Se tu tens que queimar meu orgulho para abrir espaço para o teu amor, então que venha o fogo. É uma oração perigosa, é uma oração corajosa, mas é a oração que leva à santidade. Ao concluirmos esta jornada ao coração místico do Padre Pio, quero que você leve esta imagem consigo. O jovem frade, tremendo no crepúsculo, enfrentando um ser de fogo e aceitando a lança. Ele não correu, ele suportou, e ao suportar, foi transformado. Que nós, à nossa pequena maneira, tenhamos a coragem de suportar os fogos de nossas vidas, confiando que, por trás da dor, há um ser celestial que nos ama mais do que podemos compreender. Obrigado por percorrer este caminho de mistério conosco hoje. Se esta história do Padre Pio tocou seu espírito, se acendeu uma chama em seu próprio coração, encorajo você a compartilhar este vídeo com alguém que possa precisar ouvi-lo. Talvez alguém que esteja sofrendo e precise saber que sua dor não é sem sentido. E lembre-se, a conversa continua nos comentários abaixo. Conte-nos seus pensamentos sobre esse mistério e não se esqueça de rezar pelas intenções deixadas por seus irmãos e irmãs. Até nos encontrarmos novamente, que seu coração esteja aberto, que sua fé seja forte e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes. Deus te abençoe.